Hoje a gente vai descobrir a diferença entre SD e o HD. Cada dia que passa, a gente se depara com mais e mais equipamentos de High Definition no mercado e você que é profissional do ramo está se perguntando aí, qual é a desse negócio de HD? O que eu vou fazer com isso? Como operar? Como trabalhar? Então é um pouquinho disso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje. No final desse ano já começaram as transmissões experimentais de TV digital. E o que ela traz de mais inovador, mais interessante para a gente é a possibilidade de transmissão em alta definição. Não quer dizer que a TV já vai transmitir imediatamente em alta definição, mas por ser digital ela abre a possibilidade da transmissão em alta definição. E é isso que todo mundo está de olho, as grandes produtoras, os produtores cinematográficos e os pequenos produtores mesmo. Vai começar a existir no mercado a exigência de se trabalhar em alta definição, não só para eventos, como tem acontecido hoje, mas também para a produção de programas e conteúdo para televisão. Então é o momento agora de você começar a se preparar, aprender o que está chegando de novo e como operar nesse novo mundo de alta definição. Parece que é a mesma coisa, né? Parece que é uma imagem grande, mas não é só isso. Uma imagem de alta definição traz a possibilidade de você explorar novas mensagens através de uma imagem muito mais definida e com outras possibilidades de frame rate. A gente vai falar disso daqui a pouco também. A primeira vez que eu vi o sistema de alta definição funcionando foi na NAB, já deve fazer, sei lá, uns 20 anos. Era um standzinho minúsculo da Hitachi, com 4 metros quadrados e tinha uma câmera e um monitor HD. Imagem maravilhosa, né? Algo impensável naqueles dias, mas era um protótipo apenas. De lá para cá, a coisa evoluiu de uma maneira que hoje nos Estados Unidos a programação inteira deles é em alta definição, né? Não existe mais nada em standard, em SD, como a gente chama. A imagem atual que a gente assiste hoje na TV, na novela, no DVD, a gente chama de SD, Standard Definition. E a diferença para o High Definition é basicamente a resolução da imagem, o tamanho da imagem, a quantidade de pontos que é utilizada para representar essa imagem. Então no SD a gente tem uma imagem de 720 por 480 pixels de altura, né? Ela é chamada bastante de 480i de interlaced, porque é uma imagem entrelaçada, linhas ímpares e linhas pares. Esse é o padrão da TV hoje no Brasil e do Standard Definition em outros países. Alta definição já é considerado uma imagem de 720 linhas para cima. Então a gente tem um padrão de 720 linhas e o de 1080 linhas. O de 720 linhas ele tem a largura de 1280, então veja bem, 720 no SD, 1280 para o HD. Então são 1280 por 720. E aí a gente tem ainda um outro padrão mais alto, que é o de 1920 pixels de largura por 1080 de altura. É uma imagem bem maior ainda. É um padrão de HD TV. Na verdade, não são só esses dois, né? Porque isso você acaba multiplicando pelos diferentes frame rates que existem. Hoje a TV exibe 30 quadros por segundo. Na verdade, não são 30, são 29,97 aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Na Europa, em outros países é 25, na Argentina, por exemplo, é 25 quadros por segundo real. E o nosso não é 30, é 29,97. É muito comum a gente se referir a esse padrão como 30 quadros por segundo. Primeiro, o 720p ele foi aceito como alta definição, mas na verdade é uma definição intermediária. Já o 1080 você pode ver aí pelo quadro que é bem maior. Agora, a diferença toda é dinheiro, é o custo. Para você transmitir uma imagem, gravar, manipular todos esses dados de uma imagem muito grande, o custo é muito mais alto. Os equipamentos custam mais caro, ocupa mais banda, espaço de transmissão e a questão toda é econômica. Os engenheiros criam as normas, os padrões, levando em conta o limite econômico, né? E não é diferente com HD também. Por isso que a gente tem 720 e o 1080. Hoje, o 720p
ele é largamente utilizado no mundo todo e alguns canais já estão transmitindo a 1080, como é o caso do Euro 1080, que é um canal, uma rede lá na Europa que só transmite a 1080, e nos casos dos Estados Unidos, por exemplo, que a ESPN, que é esporte, eles focaram em 1280 por 720p, mas transmitindo a 60 quadros por segundo, porque no esporte você precisa ter bastante frames por segundo para acompanhar a bola, por exemplo, né? Coisa que não dá para fazer com 24, dá muito motion blur, muita estroboscopia. Uma imagem a 24 quadros ou a 30 quadros por segundo não tem tanta definição espacial como uma de 60 quadros por segundo. Então ele é bastante utilizado. O 720p também é bastante utilizado para produção cinematográfica. Toda a produção 16mm tem migrado para esse padrão de 1280 por 720, trabalhando a 24 quadros por segundo. Tem o equipamento da Panasonic, a Varicam, acho que todo mundo já ouviu falar. Ele entrou muito forte no lugar do 16mm na parte de produção de documentário e filmes de baixo orçamento. O formato mais popular aqui é o HDV. E o HDV ele permite 1080 entrelaçado com 60 quadros por segundo, 50 quadros por segundo entrelaçados, e ele permite também 720 progressivo. A Sony tem implementações usando 1080, mas a JVC, por exemplo, tem equipamentos já no mercado trabalhando a 720p, 24 quadros por segundo. A quantidade de formatos acabou se multiplicando porque a gente tem agora tamanho de Standard Definition, tamanho de HD High Definition em 720 e o tamanho de HD em 1080. Só que para cada um desses tamanhos você tem diferentes frame rates, né? Com a entrada do HD e de produção digital e transmissão digital, dá para transmitir, veja só, hein? Olha que absurdo. Você pode gravar, produzir e transmitir algo a 60 quadros por segundo progressivo, a 59.94, também é chamado de 60, entrelaçado, e você pode transmitir, gravar, produzir e transmitir a 50 entrelaçado ou progressivo. Aí você tem 30 entrelaçado, que é chamado de 29,97, ou 30 progressivo, são 6 já. Aí você tem 25 entrelaçado, 25 progressivo, 23,98 e o 24 real, que é para produção cinematográfica, para ser compatível com os projetores de cinema que existem pelo mundo todo. Então eu falei de 10 cadências de captura de imagem diferentes. Vocês falam, mas que mundo louco é esse? O mundo está complicado. Mas, por outro lado, essa quantidade de possibilidades que a gente tem agora trabalhando em High Definition é conseguir, para cada projeto, uma estética diferente. Por exemplo, tem muito assim, eu quero cara de filme, cara de cinema. A cara de filme, o que é isso? O que é a estética do cinema? Tem a linguagem do cinema, tem o contraste, a curva gama, que vai mexer nos tons de cinza, vai deixar mais escuro, mais contrastado, menos contrastado. Mas tem também a profundidade de campo, tudo isso tem a ver com ótica. Mas uma das coisas, que é um dos principais componentes da linguagem cinematográfica, na minha opinião, é a cadência, a quantidade de frames captados por segundo. O cinema capta 24 quadros por segundo há dezenas de anos. Há 100 anos atrás captava 18, já depois passou a 24. Enquanto o vídeo, em toda a sua existência, trabalhou entrelaçado, 29,97 entrelaçado aqui no nosso caso. Então isso acabou criando para nós uma cultura visual de vídeo e uma cultura visual cinematográfica. Hoje, com a produção em High Definition, a produção digital, você consegue produzir imagens captadas a 24 quadros por segundo real, né? Tem câmeras aí sobrando já no mercado que fazem isso. Então você consegue explorar melhor o roteiro
consegue explorar melhor as possibilidades estéticas e criar sua própria linguagem, mais adequada para cada tipo de trabalho que você vai executar. Eu conheço diretores que preferem utilizar uma linguagem de vídeo, mesmo usando equipamento digital, preferem utilizar aquela linguagem de vídeo, entrelaçado, aquela cara do videozão famoso, porque aquele projeto exige isso. Então, ele faz até em filme, mas para ficar parecido com vídeo. Esse aqui que eu tenho em mãos é uma câmera da Sony HVR-Z1, que acho que é o modelo mais popular, é o que está mais presente nas produções aqui no Brasil. Tá sendo usada em muitas produções por diversas vantagens que ela tem e o custo muito baixo, que permite você ter uma imagem de alta definição, de grande qualidade, com o custo, ela custa coisa de $6.000 lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil chega com cerca de 60% de imposto. Então, ela é uma câmera acessível para a maioria das produtoras e com ela a gente consegue tirar imagens de alta definição. Ela trabalha no formato HDV, que é uma compressão bastante alta, mas ela entrega uma imagem de qualidade muito interessante, muito aceitável. Claro que tem lá os seus limites, né? Eu vou falar aqui das principais características dela, então. Uma das vantagens dessa câmera é que ela grava no formato HDV, ela grava no formato DVCAM e grava no formato Mini DV. Todos esses três são possíveis de gravar. O formato HDV ela só faz o 1080, ela não faz 720. Então ela vai gravar imagens de 1080 entrelaçadas. Olha, outra coisa que é interessante nela é que acho que é a primeira câmera dual assim, do mercado. Ela grava 1080 em 60 quadros por segundo, né, 59,94, e grava também a 50. Você pode usar essa câmera para uma produção europeia na boa, é a mesma câmera. Ela tem um menuzinho que você troca e fala assim, eu quero trabalhar a 50 ou quero trabalhar a 60. E então, na verdade, o que ela faz? Ela faz 6 tipos de gravações diferentes. A 60 entrelaçado, né? Ou a 50 entrelaçado. E cada um desses frame rates ela pode gravar HDV, Mini DV ou DVCAM. Então, só nela já tem 6 possibilidades diferentes. O viewfinder dela é um LCD, não é tubo. Então, os profissionais geralmente reclamam disso porque a resolução do LCD é um pouco mais baixa do que um viewfinder de tubo das câmeras profissionais. Mas esse viewfinder aqui ele é muito bom. Outra coisa que é bastante útil é o display de cristal líquido. Deixa eu ligar ele aqui. Esse displayzinho aqui de cristal líquido tem um brilho bastante alto e dá para trabalhar. Mesmo aqui com bastante luz, eu consigo utilizar para o enquadramento e ver as principais funções aqui de operação. É muito fácil de operar mesmo. Outra vantagem dessa câmera é a ergonomia. Ela é uma handcam muito leve e prática para você poder trabalhar assim, segurando aqui pela alça, né? E também trabalhar como hand aqui. Ela tem o viewfinder que eu posso usar aqui nessa posição. E ela não é muito prática para usar no ombro, né? Ela não encaixa no ombro, ela foi feita para usar na mão mesmo, apoiada dessa maneira, né? Geralmente com as duas mãos. Mas por ser muito pequenininha, ela permite uma agilidade, uma mobilidade muito grande, uma coisa que as câmeras grandes não têm, né? Eu estar numa posição aqui e rapidamente passar para um ângulo aqui embaixo. Isso é realmente de uma praticidade muito grande. A gente fez um projeto recentemente que tinha muita movimentação e a gente utilizou essa câmera, foi fundamental para o sucesso. Aqui você tem os principais controles do VTzinho, porque você pode controlar a fita diretamente por aqui, play, pause, rewind, como qualquer câmera comum, e alguns ajustes aqui de display que aparecem no LCD.
fita vai aqui e, como você viu, uma fita pequena que pode ser mini DV, que é essa fita aqui. Ela pode ser uma DV-Cam, que é essa, ou você pode utilizar na mesma câmera uma fita HDV. Aí, bom, você vai perguntar, mas a fita é igual? É igual. Por fora, elas são todas idênticas. A mecânica, a construção, o tamanho da fita, tudo é igual. O que muda nas fitas? Muda aqui dentro. O material que elas são construídas é diferente. A fita DV é uma fita mais barata, ela não é tão robusta em termos de utilização profissional, que você vai, volta e reutiliza a fita muitas vezes, né? Ela foi criada para uso doméstico, então a incidência de dropouts nessa fita é mais alta. A fita DV-Cam, ela foi criada para ser gravado um sinal igual ao do mini DV, um sinal de 25 megabits por segundo, mas ela é um pouco mais robusta, ela é mais resistente. O metal que é evaporado aqui no tape, ele é de mais qualidade e ela resiste mais aos dropouts. Agora, por último, a fita mais recente é mesmo a HDV. Ela tem um material ainda mais denso que a DV-Cam e ela foi desenvolvida justamente para trabalhar com as imagens de alta definição. Quando você escolhe, ajusta a câmera para gravar em alta definição, ela vai comprimir aquela imagem de 1080 linhas para uma quantidade de dados igual a da mini DV, é 25 megabits por segundo. É isso que é gravado nessa fita, a mesma quantidade de dados. Então a compressão é muito alta. Se você tiver um dropout aqui na HDV, ela vai causar um estrago muito alto. Então, por isso, eles desenvolveram um material diferente. Claro, essa fita aqui é muito mais cara do que essa. Eu consigo gravar HDV nessa fita? Sim, consegue. Consegue gravar HDV nessa fita ou nessa fita. Você consegue gravar qualquer formato em qualquer fita, porque elas são mecanicamente idênticas. O que muda entre elas é a resistência aos dropouts. Você corre mais risco com essa fita que é mais barata e menos resistente. Outra possibilidade é gravar DV em fita HDV. Pode? Pode. Você vai ter menos possibilidade de ter dropouts na fita HDV. Vai funcionar da mesma maneira. Tem gente que diz que não pode. Pode sim. A única coisa que muda é a relação com os dropouts. As fitas são feitas para serem reutilizadas algumas vezes, né? Você não precisa utilizar a fita uma única vez e guardar. O que a gente recomenda? Mantenha suas fitas em lugar seco e de temperatura baixa, para que ela não sofra o desgaste. O desgaste é o seguinte: a fita é de metal e metal oxida. Então, com o tempo, ela vai soltando pequenas camadas microscópicas e isso é que causa os dropouts. Essa falta de material magnético metálico nas fitas. Não é recomendável você reutilizar fitas que são seu master ou que são fitas de material original de câmera. Se você pode reutilizar fitas para trabalho, fazer cópias de apresentação, cópias de trabalho, não tem problema nenhum, pode reutilizar e gravar da maneira que você quiser. Mas vai ter uma hora que ela vai sofrer um desgaste, que vai ter muitos dropouts, você vai notar isso e não vai poder reutilizar mais. A gente viu então as fitas que são utilizadas no formato HDV. Agora tem um outro formato que está sendo bastante utilizado, que é a gravação em DVC Pro HD, que é um formato que a Panasonic implantou. Então você pode gravar o DVC Pro HD, que é uma outra compressão, diferente do HDV, e cartões, que esse aqui de estado sólido, a memória, esse aqui tem 8 GB, agora já tem um cartão de 16 GB, e até o fim do ano você tem prometido aí o cartão de 32 GB.
aqui nesse cartãozinho dá para gravar diferentes formatos, diferentes compressões. Mas uma imagem de alta definição padrão DVC Pro HD dá para gravar aqui de 8 a 20 minutos nesse cartão, dependendo do formato que você escolher. E tem também a fita DVC Pro, que é usada no Varicam ou em outras câmeras, onde você grava o mesmo arquivo DVC Pro HD, só que em fita. Então esses são os formatos mais utilizados para gravação de material alta definição hoje. Além desses aqui, a gente ainda tem também o HD Cam, que é um formato usado pelos grandes estúdios, pelas grandes produções. Hoje filmes de Hollywood são produzidos em HD Cam. As grandes séries que a gente vê, por exemplo, da Sony, a maioria é produzida já em HD Cam. Uma outra grande sacada que eles fizeram quando criaram esse formato HDV é que na própria câmera, por exemplo, aqui na Z1, você consegue sair com o sinal HDV ou DV pelo conector FireWire. Então, para digitalizar esse material, a gente até nem fala digitalizar, a gente fala ingerir, porque já é digital. Então, para passar isso para dentro do computador, é só ligar um cabo FireWire direto no computador e o software de edição reconhece. O Premiere, o Avid ou o Final Cut e outros são totalmente compatíveis com HDV. Você conecta o computador e a câmera, ela passa a funcionar como um DEC, como um VCR, e pelo software você controla a fita. Vai para frente, vai para trás, marca o ponto, em Alt, dá o Capture e ela vai fazer a ingestão do trecho que você selecionou. Tudo isso sem perda, porque ela vai trazer bit a bit o que tem na fita para dentro do disco. É uma vantagem fantástica e com isso dentro do computador você nem ocupa mais espaço do que você ocupava com o DV. A quantidade de dados está comprimida de uma maneira que ela ocupa o mesmo espaço, são 25 megabits por segundo. Traduzindo isso, uma fita de 1 hora que você capturar em HDV, ela vai ocupar cerca de 12 gigas no seu hard disk. Cabe coisa pra caramba. Hoje você tem hard disk aí de 500, 750 GB, a preço acessível, você consegue colocar horas e horas e horas de material dentro do hard disk, trabalhar tranquilo dentro do computador, já editando online em HDV. Os próprios softwares de edição tratam isso de algumas maneiras diferentes. Alguns você precisa realmente comprar uma placa adicional que tem saída HDMI, por exemplo, e liga num monitor, no plasma, um LCD de alta definição e assiste em HDMI. HDMI, você sabe, é um padrão de transferência de vídeo e áudio digital que está sendo utilizado em todos os televisores recentes. Outros softwares, como o Final Cut, por exemplo, eles têm uma função que você pode assistir alta definição diretamente na tela que você está editando, ou numa tela auxiliar ou na própria tela de edição. Isso facilita demais, porque num monitor tradicional você não consegue ver toda a qualidade do que você está captando. Mesmo aqui na câmera, quando você vai captar, essa monitoração que você tem aqui não é suficiente para ver uma imagem de alta definição. Então, claro, você enfrenta alguns desafios novos no set. A captação, a luz é basicamente a mesma, o som é o mesmo, mas o que muda é que você está captando uma imagem com resolução altíssima. E é muito bom se você puder utilizar um monitor de alta definição aqui ligado na câmera lá no set, para ver detalhes de cenário, de maquiagem, de pele, que você não vê normalmente nesse monitor do display de LCD dela, e você não vê normalmente na sua produção tradicional em SD. Agora, em alta definição, você vê todos os defeitos do cenário e começa a ter uma questão
de muito detalhe no foco. Para fazer foco com alta definição, não dá para confiar somente num display da câmera, no viewfinder. É fundamental que, se você tem uma situação crítica de foco, que você use um monitor grande em alta definição para poder ver. Essa câmera mesmo aqui, por exemplo, ela tem ainda um conectorzinho que você pode ligar uma saída de componente em alta definição em qualquer monitor que tenha entrada desse tipo. Tem vários aí no mercado. É uma entrada analógica, componente, né? Então tem Y, R-Y, B-Y, aquelas componentes de cor, são aqueles 3 cabinhos em alta definição. Um dos cenários que você tem com a produção em HDV, utilizando esse tipo de equipamento, é captar o material todo em alta definição, todo em HDV, mesmo que você não vá editar em HDV, que você não vai ter uma saída, o seu produto final não é alta definição. Então, como ela oferece essa saída DV direto da câmera, é muito simples. Então você grava tudo em HDV, tudo a 1080, uma imagem maravilhosa, e na hora de editar você pode simplesmente mudar a saída para DV, ele faz o down conversion, vai converter uma imagem grande para uma imagem pequena, vai conectar em DV com o seu computador e você vai editar DV normalmente na sua ilha como você sempre editou. Você consegue uma imagem de resolução um pouco melhor do que você conseguiria gravando com um equipamento DV comum. Você realmente tem imagem de melhor qualidade. Se você quer no futuro um outro projeto utilizar em HDV, aí sim você capta em HDV, transfere em HDV para dentro do computador e edita tudo online em HDV. Claro, o HDV, ele por ser muito comprimido, ele exige um pouco mais do processador para estar executando os efeitos. Editar um material em HDV exige um pouco mais da sua máquina, afinal ele está super comprimido, né? É um sinal que está com a compressão MPEG 2, mas o HDV foi pensado já para trabalhar nas máquinas de hoje. O que você tem hoje editando, provavelmente dá para fazer um bom trabalho já em HDV. Vale a pena experimentar. Agora, trabalhos intensivos, de grande volume, por exemplo, edição de multicâmera, que você precisa de vários layers, aí eu já recomendo que você faça a captura do material em DV para fazer um offline. Edita todo o seu material, faz seus cortes de multicâmera, faz toda a preparação, tudo em DV, porque o seu computador vai trabalhar mais folgado. Depois que você tiver com o seu timeline editado e a edição pronta, aí sim você vai gerar um novo timeline com o material só em HDV, passando para alta. A gente chama isso de batch capture. Cada software trata de uma maneira diferente, mas todos eles fazem a recaptura do material que você fez primeiro em DV, capturando de novo em HDV, já em alta definição. Depois de tudo editado, prontinho, finalizado e revisado, seu master está pronto, o que você faz com isso? Volta para uma fita usando a própria câmera ou um deck em HDV. E é o mesmo caminho, só que de volta. Liga o FireWire, controla a câmera ou o deck pelo software e masteriza de volta na fita. Esse é o armazenamento que você vai ter, um master do seu trabalho editado em alta definição, pronto já para as novas mídias do futuro da TV digital, que está por aí, e esse próprio Master HDV, ele pode a qualquer momento você tirar uma cópia em DV, uma cópia em Standard Definition, usando a própria câmera que você usou para ingerir o material. De volta para cá, você tem ele em HD ou em SD. Você pode capturar material HDV em decks HDV. O DSR-11, o DSR-40 são decks de DVCAM ou mini DV. Eles não tocam fitas HDV. Então você vai usar ou uma câmera, a própria câmera que você usou para gravar, que ela já é um deck HDV, ou um deck dedicado para a captura de HDV.
Se você está usando a câmera muito em produção e precisa ter a edição à disposição, um deck, claro, vale a pena ter um deck. Fora essa necessidade conjunta aí de ter edição e gravação ao mesmo tempo, realmente não é necessário ter um deck para pequenos trabalhos. Agora, para produtividade, sem dúvida, vale a pena sim. Primeiro, o que é 24 real? É o que é utilizado no cinema. Cada segundo tem 24 imagens projetadas. Que são capturadas na câmera de cinema e projetadas no projetor a 24 quadros por segundo. Ponto. No vídeo, nas câmeras de vídeo, é comum encontrar a opção 24 quadros por segundo e ela está capturando imagens a 24 quadros, mas não é bem 24. Como elas trabalham no mundo do vídeo do 29:97, esse pequeno ajuste é feito também para o 24. Então, na verdade, ele não é 24, é 23,976 quadros por segundo. Ele é um pouco mais lento. Outro ponto aí que tem bastante em voga, por exemplo, nessa própria câmera Z1, a gente tem uma opção de capturar 24 quadros. Mas não é bem 24, é uma simulação. Ela captura as imagens do CCD, processa e registra na fita. E a fita está rodando a 29:97. Está rodando no formato entrelaçado. O que ela faz é uma simulação de pull down e cria uma imagem que foi capturada a 24 quadros por segundo. Não é o real, é uma simulação. É bastante convincente, é verdade, mas não é o real. Os efeitos especiais em HD também são uma vantagem, né? Você pode fazer um chroma key de melhor qualidade. Primeiro, porque ele captura as imagens, o HDV, por exemplo, né? Ele registra imagens numa amostragem de cor que é o 420. Você pode ver aí que, diferentemente do DV, que é 411, você consegue uma resolução de cor muito melhor. O chroma key trabalha o processamento da imagem em cima da cor, então 420 funciona muito melhor do que o 411 para o chroma key. Outra coisa que é legal também é a utilização de alta definição para o motion tracking. Traquear um objeto pequenininho na tela, numa imagem de alta resolução, é muito mais fácil, você tem muito mais precisão para criar esse tipo de efeito e usar o motion tracking. Ao passo que fazer isso tudo em SD, só com 480 linhas, e entrelaçado ainda por cima, você já deve ter passado por isso, é um sufoco, é muito difícil fazer esse processamento. Não há motivo nenhum para você deixar de usar o HD hoje. Produza seu material em alta definição, edite em alta definição, finalize, masterize em alta definição. Daí para frente você pode tirar cópias de Standard Definition para um DVD, para uma outra fita, para apresentar para o cliente, para uma exibição, uma outra mais baixa ainda para mandar na internet, no YouTube, no celular, onde você quiser, no iPod. Tendo em alta definição o master, você sai com ele para qualquer lugar. Até muita gente tem utilizado para cinema. Dessa fita HDV, você consegue tirar um master, um print para exibição de curta-metragem ou até documentários. Tem muitos produtores utilizando e o resultado é fantástico.